aqui hoje no Hospital Santo António em Viseu, na sequência das outras visitas que temos feito às unidades do SNS para avaliar no terreno como é que as unidades do SNS estão a reagir à situação de epidemia de gripe que estamos a viver desde o início do mês. Aquilo que nós constatamos aqui, como constatamos noutras unidades, é que o SNS está sob pressão, mas, contrariamente ao que outros dizem, não há nenhum caos nos serviços de urgência. Os serviços de urgência estão a responder, estão pressionados porque há um grande aumento da procura, ainda por cima um aumento da procura que é causado por uma epidemia de gripe assente numa nova estirpe de gripe A, H3N2, que causa, primeiro tem menos proteção das vacinas existentes e tem causado, pelo menos isso é a nossa constatação, maiores problemas, nomeadamente uma maior taxa de internamento e, portanto, há uma grande pressão sobre o SNS para primeiro acomodar essas necessidades de internamento que está a ser complicado, porque o espaço é limitado, o número de camas é limitado, mas estamos a conseguir responder. As urgências estão limitadas por esse facto, pela capacidade de internar doentes, mas têm também reagido, como seria de esperar, bem neste período. Esta semana que estamos a viver, entre o Natal e a passagem de ano, é tradicionalmente uma semana muito difícil do ponto de vista da resposta dos serviços de saúde. Em todo o mundo, não é só em Portugal, não é só no SNS, é no setor privado, é em Espanha, é no Reino Unido. Em todo o lado, esta semana é uma semana complicada, porque coincide um período de férias de muitos profissionais com um período de atividade epidémica gripal que sobrecarrega as unidades. Mas as unidades têm reagido, os tempos de espera, apesar de elevados por causa da afluência das pessoas, têm estado em linha com o que é habitual nesta época do ano, em linha com o que é melhor nesta época do ano. Já tivemos anos muito piores do que tivemos hoje, nomeadamente há 2 anos foi bastante mais complicado em termos de tempos de espera. Tínhamos tempos de espera que eram praticamente o dobro dos que temos hoje. Nós estamos com tempos de espera por volta abaixo dos 80 minutos de média e chegamos a ter, em anos anteriores, 130 minutos de média nacional de tempo de espera. Portanto, o senhor tirou a palavra caos, mas na próxima semana, nos próximos dias, no fim do ano, temem que se possa utilizar essa palavra com o aumento de... Não, porque o SNS tem planos de contingência, todas as unidades têm planos de contingência que têm acionado, muitas delas já o fizeram. Esta onde nós estamos está no nível 2 de contingência, portanto, ainda não está num nível máximo, mas já está num nível de contingência. E estes planos de contingência servem precisamente para isso, para reagir a estes aumentos de procura. Naturalmente, nunca resolvem os problemas todos, porque tratam-se precisamente disso, planos de contingência, mas permitem com que o SNS e as suas unidades respondam dentro do razoável e dentro do aceitável a este aumento de pressão que resulta da atividade gripal. São quantas é que estão ativados e a que níveis é que estão? Quantos planos estão ativados e a que níveis é que estão? Praticamente todas as unidades ativaram os planos de contingência. Nós temos 11 unidades já no nível 3, que é o nível mais elevado, temos outras 11 unidades no nível 2 e outras 11, também, se não me engano, no nível 1. Apenas 4 ou 5 é que ainda não ativaram os seus planos de contingência, mas de resto, por causa desta epidemia de gripe que este ano é mais intensa e veio mais cedo, todas sentiram a necessidade de ativar esses planos, que têm funcionado como seria de esperar, têm permitido controlar a pressão, mas obviamente não evitam que essa pressão exista e que tenha sobrecarregado as urgências. Temos equipas muito dedicadas que têm respondido à necessidade de emergência. No fundo, nós temos aqui um pico que neste período é mais difícil de lidar, mas o SNS tem sabido gerir a dificuldade e, portanto, a palavra caos não é uma palavra que ainda assim, Sr. Doutor, fez há pouco essa média
do país, mas nós sabemos que há unidades que efetivamente estão mais, não podemos dizer caóticas, mas estão mais sobrelotadas que outras. Ainda assim, essa é uma questão que está naturalmente a preocupar. Há hospitais em Lisboa, na Grande Lisboa, o Sr. sabe, com 13, 14, uma utente que esteve 30 horas à espera. Eu queria primeiro que me respondesse a isso e depois, todos os anos que se sabe que esta é uma altura crítica, se diz que os médicos estão de férias. Eu pergunto-lhe, não há outra altura para tirar férias? Repare, o problema aqui é este. As nossas urgências vivem de prestadores de serviço. Vivem no sentido em que precisam de prestadores de serviço porque os médicos do quadro não são suficientes para assegurar todas as escalas. Os prestadores de serviço trabalham se acharem que é interessante trabalhar. Portanto, em algumas épocas do ano, nomeadamente em agosto e agora nesta quinzena, são épocas em que há menos disponibilidade desses prestadores para prestarem o serviço, como é compreensível. Eles fazem as suas escolhas, se escolhem estar menos disponíveis, por razões que qualquer um de nós percebe que, se calhar, no lugar deles faria algo semelhante. Não é o que está aqui em causa não é a atitude, estou só a explicar a realidade com que temos que viver. E, portanto, essa realidade levanta-nos problemas. Para além disso, há uma questão que temos de ter presente. O problema das urgências, como eu disse há pouco, não é apenas, nem é sobretudo neste momento, um problema de recursos humanos. Neste momento, o problema principal é um problema de espaço físico e de camas disponíveis. As nossas urgências não estão preparadas para este tipo de picos. Estão preparadas para responder à procura normal, para essa respondem sem problemas, têm alguma margem de acomodação de picos de procura, mas quando os picos são muito intensos, como tem sido neste período, e como é habitualmente neste período, esse período intenso de procura gera dificuldades de camas e, portanto, as dificuldades de espaço, e essas dificuldades de espaço não se resolvem com planeamento, resolvem-se com construções, mas construir hospitais demora anos, e, portanto, com as unidades que nós temos, os planos de contingência servem precisamente para isso, para ver como é que as unidades vão reagir e se vão reorganizar de maneira a ter capacidade de resposta, como, repito, têm tido capacidade de resposta. Quanto a recursos humanos, só para lhe chamar a atenção por um pormenor, até para contar a questão do caos, se nós vimos, por exemplo, a ótica das urgências fechadas, das urgências encerradas, este ano houve menos urgências encerradas, bastante menos, do que nos anos anteriores, cerca de 40% menos. Porquê? Porque se conseguiu mobilizar os profissionais para assegurar o funcionamento das urgências. E, portanto, há esse planeamento que permitiu reduzir o número de encerramentos e, portanto, as urgências estiveram abertas, disponíveis para responder, mas o grande afluxo de pessoas fez com que os tempos de resposta subissem, mas, repito, dentro do que é normal nesta época do ano. Doutor, mas depois leva-nos outra vez às outras questões, que é, se temos esses prestadores de serviços, é porque não temos médicos efetivos, portanto, a dar conta no SNS. E, portanto, como é que vamos resolver essa falta de médicos? E depois, a outra questão é, há 2 semanas, a Ministra da Saúde esteve aqui também no mesmo hospital, também fez essa visita às urgências como o Sr. fez, e uma das coisas que disse foi que este planeamento que o Ministério da Saúde faz para o inverno é feito no verão e, portanto, que andava, vamos dizer, uma temporada atrás para... E aquilo que lhe pergunto é, se já se sabe que também de inverno, tradicionalmente, há estes picos de gripe, maior afluência, não se devia ter acautelado também, não é criar outros hospitais, mas reforçar o número de camas, prever essa situação? Pergunto. Os planos de contingência têm exatamente isso. Têm planos para reforçar o número de camas, planos para responder a este pico de procura e, portanto, os tais planos que a Sra. Ministra falava são os tais que são feitos com antecedência, precisamente para que os hospitais respondam
às necessidades. Repito, os tempos de espera que temos este ano estão em linha com os melhores tempos dos anos anteriores nesta época do ano. Houve anos em que os tempos eram muito maiores. Precisamente porque houve este planeamento atempado, é que a capacidade de resposta do SNS permitiu que se continue a responder com tempos que são elevados, mas razoáveis, com algumas exceções. Há casos específicos de hospitais do SNS, e é o caso conhecido que está todos os dias nas notícias, o Hospital Fernando da Fonseca, da ULS Amadora Sintra, que têm problemas específicos desses hospitais, que estão a tentar, e que por isso têm tempos que são exagerados, mas são questões conjunturais e estruturais, são as duas coisas, combinação de duas coisas, que causaram esse problema nesse hospital. E esse problema no Hospital Fernando da Fonseca é um problema que nos mantém acordados muito tempo, nos mantém, nós, direção executiva do SNS, muito ativos para tentar resolver, mas não pode ser confundido com a situação geral do SNS. Uma coisa são os problemas do Hospital Fernando da Fonseca, que são importantes, que são sérios, que têm tempos de resposta exagerados. Outra coisa é a norma do SNS. E, se for ver as médias do SNS, estão um pouco elevadas, em alguns casos ligeiramente acima do recomendado, mas, por exemplo, hoje, há pouco, consultei os tempos de espera e estávamos com 2 horas e pouco nos amarelos. É mais do que é desejado, mas é o que é. 2 horas e pouco aqui, não é? Estamos a falar aqui, estava a falar em Viseu. A média do SNS andava nos 90 minutos para os amarelos, que continua a ser mais do que o recomendado, mas não é totalmente desproporcionado. Não é as 30 horas que referiu, que obviamente essas não é admissível. Há um problema no Hospital Fernando da Fonseca. O resto do SNS está sob pressão, mas não há caos no SNS. Ainda no tema das urgências, se tinha anunciado para janeiro a abertura das urgências regionais da ginecologia na ULS de Setúbal. Já tem uma data para essa abertura? Estamos à espera da promulgação da legislação necessária por parte da promulgação, portanto, que a legislação seja publicada, e só depois da legislação ser publicada é que poderemos avançar com esses planos, mas será a qualquer momento. E em relação à ULS, por exemplo, de Leiria, que vai entrar numa gestão privada, já há planos para alargar a outras? Ou... Que tem a ULS de Leiria, a ULS de Leiria é uma das ULS, são 8 ULS que têm planos para abrir as chamadas USFs modelo C, que são unidades subfamiliar de cuidados subprimários geridas por entidades privadas. Há, como disse, cerca de 8 ULS onde há planos para haver USFs modelo C. Quais são essas 8 ULS? São as 8 todas, não sei dizer de cor, as 8, mas são sobretudo na região de Lisboa e Valtejo e na região centro. Portanto, de Leiria, entre Leiria e a Rábida. Doutor, mas isso não é acabar com o modelo tradicional de Serviço Nacional de Saúde como o conhecemos? Não, é exatamente o mesmo modelo, porque essas USFs modelo C chamam-se USFs modelo C, porque são USFs como as outras. Havia a modelo A e a modelo B, neste momento já não há modelo A, só há modelo B, vai passar a haver o modelo C. E, portanto, são USFs como as outras, que prestam o mesmo serviço das outras, nas mesmas condições, e, portanto, são unidades do Serviço Nacional de Saúde que apenas têm como diferença que os profissionais que trabalham nessas unidades não são profissionais do quadro do Serviço Nacional de Saúde, são profissionais ao serviço de entidades privadas que prestam o serviço exatamente da mesma forma do que no caso das USFs. Pagam melhor? Não sei se pagam melhor. O SNS não paga melhor. O SNS paga o mesmo que paga nas unidades modelo B. Se depois a forma como os privados gerirem esse pagamento que o SNS faz é do risco deles, da competência
das unidades. Aquilo que nós queremos garantir é que, primeiro, o SNS não tem mais despesa com estas unidades do que tem, de facto, com as unidades do SF modelo B. Segundo, que os utentes têm exatamente a mesma qualidade de serviço que têm nas SF modelo B. Mas esse modelo, doutor, é o futuro? Como diretor executivo aprova esta nova gestão, diria? Com certeza que sim. É uma opção política que está na lei há 20 anos quase. Sempre existiu essa possibilidade. Nunca foi implementada por razões que cada um dos governos terá. Certamente são diferentes. Este governo decidiu avançar com essa proposta como forma de conseguir aquilo que é o essencial, e aquilo que é essencial é assegurar que todos os portugueses têm acesso a médico de família, têm acesso a uma equipa de saúde familiar, têm acesso a todos os cuidados de saúde primários que é suposto todos terem, se faz isso com o SFs modelo B. E aí já sabemos que não conseguimos. Vamos tentar outras soluções. Esta é uma delas, que eu tenho expectativas que seja bem sucedida. Que é, no fundo, privatizar o SNS? Não. É, no fundo, garantir que os cidadãos portugueses têm os cuidados de saúde que a Constituição lhes garante, financiados através do Orçamento de Estado e prestados em condições que são de melhor qualidade. O ser privado ou não ser privado na gestão não faz diferença, porque neste momento nós já temos grandes partes do SNS que são privadas. Nós já temos, por exemplo, a distribuição de medicamentos é feita por entidades privadas, que são as farmácias. Nós temos no SNS acordos, convenções com laboratórios clínicos, com unidades de imagiologia, que também são privados, que existem há dezenas de anos no SNS e que têm permitido que o Serviço Nacional de Saúde cumpra aquela que deve ser a nossa principal preocupação, que é garantir que todos os portugueses têm acesso aos cuidados de saúde que necessitam. Tem a ver com mão de obra? O grande ganho do Serviço Nacional de Saúde é a mão de obra, uma vez que passa para a gestão privada? O que nós esperamos da gestão privada é que tenha uma capacidade, tenha instrumentos de gestão diferentes, que isso é o que distingue o setor privado do setor público, é que dispõe de instrumentos de gestão diferentes e com esses instrumentos de gestão diferentes consigam captar para as áreas onde não há médicos de família suficientes, captar os profissionais que satisfaçam estas necessidades.